1 João 5, que diz que, se quiser abrir, não precisa abrir, é bem rapidinho, que diz que assim, ó, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, esse testemunho, em si mesmo tem um testemunho. Quem crê no Filho de Deus, tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus se faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho Jesus. Isso é forte pra caramba, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho Jesus. Então isso é uma coisa que me chamou muita atenção, essa questão, o testemunho, o teu testemunho, o que Deus fez na tua vida, testemunha, fala, o que Deus, pequenas coisinhas assim que acontecem na tua vida, pega e fala, porque foi Deus que fez. Foi Deus que fez, foi Deus que ajeitou a situação, foi Deus que arrumou. Então por isso o testemunho, quando puder, testemunha. Fala para alguém, não precisa subir aqui em cima do púlpito e falar, mas chega e fala para o irmão, meu irmão, se eu te contar que quase quebrei a perna ali, mas desviei ali, cara, graças a Deus, porque Deus desviou para mim, Deus tirou aquela pedra do caminho, coisa eu não bati, não quebrei a perna. Fala, porque Deus é bom, e isso que a gente faz é pouco demais que a gente faz para Ele. Mas é o tempo que a gente tem que perder. A gente tem que perder esse tempo, não provar nada para ninguém, o que tu faz, o que tu deixa de fazer, mas provar para as pessoas que Deus existe e que Deus é bom, através do teu testemunho, porque o testemunho é que converte. O teu testemunho que converte. Chega alguém que não seja convertido, que seja ruim, tu vai dar o teu testemunho, que aquilo ali te converte. Não, às vezes a questão de testemunho, isso me pegava muito antigamente, porque eu chegava e contava o meu testemunho, só que às vezes eu sentia, minha esposa mesmo me pega muito no pé. Nossa, tu conta o teu testemunho, mas tu fala como se fosse bom, como se fosse legal o que tu fazia, que tu enlouquecia, que tu ia pra festa e tu fazia, e eu fiquei pensando e falando com Deus, mas não, a gente não tem que testemunhar? A gente tem que testemunhar, mas tem coisa que não edifica, tem coisa que tu não precisa falar. Fala o que Deus fez, da onde Ele te tirou, mas não entra em detalhe, porque às vezes tu vai falar para alguém que seja desviado, ou que está no mundo ali e tal, e aquilo ali vai fermentar no coração dele, que legal aquilo ali. Às vezes até uma criança que nasceu num berço cristão, tu vai falar, tu sobe aqui em cima e tal, e tu fala do teu testemunho, porque eu era assim, porque eu era assado, porque eu era... Às vezes uma criança que nasceu num berço cristão, olha aquilo ali, mas que legal, ele era e agora ele é assim, Então tem coisas que não edifica, tem coisas que a gente tem que cuidar, que a gente tem que dosar, que a gente tem que pesar, porque a nossa palavra tem poder. Então a nossa palavra a gente tem que cuidar, o que a gente sabe que sai da nossa boca, porque esse lance aqui não é brincadeira, esse lance aqui é sério mesmo. É por isso que eu vou orar hoje, vou orar essa noite e encerrar, que é pouquinha coisa mesmo. E vou orar assim, nesse caminho, pedindo para Deus que, Senhor Jesus, eu quero te pedir, Deus, que através de mim, Senhor Jesus, que eu venha ser, Senhor Jesus, um canal, Deus, de bênção. Pai, que através do meu testemunho, Senhor Jesus, venha sair algo, Deus, produtivo, Deus, que as pessoas venham entender, Deus, e saber, e entender realmente, Deus, esse é o propósito, entender realmente, Deus, que o Senhor é bom e que o Senhor existe, que o Senhor fez na minha vida até agora, Senhor, o que o Senhor fez na minha vida até agora e continua fazendo, Senhor, é o que eu quero que as pessoas vejam, é o que eu quero que as pessoas vejam, o que eu quero que as pessoas entendam, Deus, que Tu é tão bom e tão maravilhoso, e que Tu tem misericórdia sobre a minha vida, sobre a minha família, e sobre a família deles, sobre a família de todos aqueles que eles amam, Pai. Deus, eu Te agradeço de todo o meu coração, Pai, e Te peço que o Senhor venha depositar amor, Senhor Jesus, em cada dos corações, Pai. Deus, venha acrescentar, Deus, em quem não tem, Senhor Jesus, sede por isso aqui, Deus. Eu Te peço todos os dias da minha vida, Senhor Jesus, acrescenta sede por isso aqui, pela Tua palavra, Senhor Jesus, porque daí eu vou chegar, Senhor Jesus, e poder pregar a Tua palavra e falar, Senhor Jesus, alguma coisa com segurança, com aquilo que o Senhor deixou escrito, Senhor.
sem que seja nada da minha cabeça, Senhor Jesus, que não venha ser nada da minha cabeça, que não venha ser nada da minha vontade, mas sim, Senhor Jesus, da tua vontade, Pai. E eu desejo isso para todos os irmãos nessa noite, Pai. Acrescenta o teu amor no coração deles, Pai. Acrescenta o teu amor. Glórias e glórias ao teu nome, Jesus. Amém. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu restaurarás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti,
Glorifica esse Deus com aleluia. Aleluia. Eu descanso em Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu descanso em Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Declare mais uma vez, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Está frio? Lá na praia estava muito frio. Mas glória a Deus, estamos todos aqui. Para honra e glória ao nome do Senhor. Verdadeiros adoradores estão aqui nessa noite para buscar a presença do Senhor. Amém? Aleluia. O Senhor busca verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Amém? Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor que diz. Amém? A palavra. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagre, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Estás aqui, tocando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Restaurando, estás aqui, restaurando corações, te adorarei.
está transformando história. Te adorarei, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Aleluia. Deus de milagre, Deus de promessa está aqui nessa noite. Pode glorificar esse Deus. Aleluia. Vamos agradecer o Senhor com palmas. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você existe, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço bem. Joga as tuas mãos pra cima e glorifica esse Deus. Oh, 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 Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas
Tá gostoso? Então glorifica esse Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço Deus. Aleluia! Glória a Deus! É muito bom agradecer esse Deus, amém? Eu não canso de glorificar Deus e agradecer todos os dias da minha vida, amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Hey, hey, hey. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Hey, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
igreja do Senhor, a tua igreja te adora. A igreja, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, glória a Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas de um rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas de um rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Senhor, Senhor, quebra meu orgulho, e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Aleluia, aleluia. Quantos querem ser curados pela presença do Senhor nesse lugar? Quantos querem ser curados pela presença dEle? Aleluia. O rio do Senhor está nesse lugar. O rio dEle está nesse lugar. Não é o Rio Jordão, é o rio da presença dEle que está aqui. Então, querido, mergulhe nele, mergulhe nele, mergulhe nele. Com as águas de um rio, então subirei como Naamã curado. Creia nisso, creia nisso. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu
desse rio. eu abro mão. Ele é o rio de águas vivas. Só pra te adorar, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no seu poder. Sim, Jesus, nós queremos ser curados, Deus, de nossas enfermidades físicas, mas também das nossas enfermidades emocionais e espirituais. Nós queremos, Senhor, nós queremos desfrutar do poder que emana do Senhor nesse lugar. Ei, que a tua virtude de curar nos alcance nessa noite. Aleluia. Quero também, Senhor, colocar diante da tua presença a vida da Sandra, Senhor. Nós temos orado por ela alguns dias aqui. As notícias que vêm, Deus, a respeito da Sandra são notícias boas, Senhor. São notícias boas. Nós recebemos a notícia de que ela está internada ainda, mas que agora ela já abriu seus olhos, que ela está num tempo de recuperação, de restauração. Mas mesmo assim nós oramos para que a cura seja completa, para que a cura seja completa, para que ela salte daquele leito do hospital, glorificando o nome de Jesus. E se ela não te conhece, essa é a oportunidade de ela te conhecer. Oramos também, Senhor, pela vida da Kátia, Deus. Pela vida da Kátia, Deus. Deus, só o sobrenatural do Senhor sobre a vida daquela mulher. Nós sabemos. Mas assim como o Senhor fez com esse homem, Naamã, aceitou o desafio de mergulhar no rio, obedeceu, ainda que relutante por algum tempo, mas ele obedeceu. E quando ele saiu daquele lugar, a Bíblia diz que a pele dele era como de uma criança. Aleluia. E quando ele entrou naquele lugar, ele era um homem leproso. Mas quando ele saiu, a pele como de uma criança. Que todo o organismo agora, Deus, da Kátia, ele seja restaurado como que de uma criança. Que toda célula cancerígena pare, cesse agora o seu poder destrutivo, em nome de Jesus. Para agora o teu processo de morte, câncer. Para. Nós te damos uma ordem no nome de Jesus. E que as células vivas combatam essas células que trazem destruição agora, em nome de Jesus. Queridos, e só aqueles que creem digam aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas. Amém, glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Então, como eu havia falado, nós vamos hoje encerrar essa série de ministrações sobre a armadura de Deus. Nós estamos aqui há 6 domingos falando sobre cada peça da armadura. Já falamos sobre o cinto da verdade, sobre a couraça da justiça. Falamos sobre a preparação, calçar os sapatos na preparação do Evangelho, das boas notícias a respeito de Cristo. Falamos sobre o escudo da fé. Falamos sobre o capacete da salvação. E agora, a última peça é a espada do Espírito. E eu queria que você, mais uma vez, abrisse no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Agora, a partir do versículo 10, vamos ler tudo a respeito da armadura. Agora nós vamos ler ela completa. Amém? Então diz assim, Efésios 6:10.
Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O microfone está um pouco alto, né? Está alto? Tá bom? E na força do seu poder. Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo agora fala no versículo 13, ele diz: tomai, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. E agora ele começa a descrever os elementos, as peças da armadura. Ele diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga comigo: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então, queridos, a espada do Espírito. Falamos de cinto, falamos de couraça, falamos de sapato, falamos de escudo, falamos de capacete. E agora, o apóstolo Paulo, no final da descrição da armadura espiritual que o crente precisa ter, ele fala sobre uma espada, que é a espada de Deus, que é a própria palavra, a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus. Esta é a última peça da armadura citada pelo apóstolo Paulo. Ela possui uma particularidade. Ela é a única peça da armadura que serve como arma de ataque. Amém? Todas as outras são peças que nos auxiliam no combate às investidas do inimigo. Mas a espada é a única delas que ela serve tanto para a defesa quanto para o ataque. Amém? Então todas as outras, a verdade é para combater a mentira, a justiça é para combater a injustiça, a fé é para combater a incredulidade. Então tudo aquilo que o inimigo tenta depositar no meu e no seu coração, na minha e na sua mente, o apóstolo Paulo traz uma peça e nos equipa. Mas a espada do Espírito, ela tem uma função peculiar de tanto se defender quanto de atacar. Essa é a particularidade que a espada do Espírito carrega com ela. E ela é a única arma de ataque eficaz contra o mal. Não é a minha sabedoria, não é o meu dízimo, não é a minha oferta, não é o quanto eu venho na igreja, mas é a palavra de Deus na minha mão, no meu coração. Ela sim é a arma mais eficaz contra o nosso inimigo. Sem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a armadura do crente, ela está incompleta. Pois
ele passa a sua vida inteira, se ele não possuir a espada, e ele tiver apenas os outros elementos. Entrou um vento agora aqui. Chega lá, Manai. Entrou um vento veemente, impetuoso e gelado. Não é o vento do Espírito, porque é como línguas de fogo. Obrigado, Jessé. Então, sem a espada do Espírito, a armadura do crente, ela está incompleta, amém? Quantos concordam comigo? E aí, se tu não tem uma peça, uma ferramenta de ataque, uma arma de ataque, o crente ele vai ficar apenas na defensiva, ou seja, só na justificativa. O inimigo, é claro que ele vai ter nele a verdade, ele vai ter nele a justiça, mas é muito perigoso trabalhar apenas na defensiva. Nós precisamos ter a habilidade de lidar com a espada do Espírito para também atacar o inimigo, amém? E a Bíblia diz que o meu inimigo não é o meu irmão, não é a carne e o sangue, não são as pessoas que eu vejo, não são as pessoas que de alguma forma tentam me derrubar e me destruir, mas aquele que de alguma forma usa certas pessoas, usa certas circunstâncias para nos atingir, amém? Então, sem a espada do Espírito, crente, a nossa armadura, ela está totalmente incompleta. Porque nós não temos uma arma de ataque, sim, só armas de defesa. Amém? Quantos guerreiros, soldados vão para a guerra só para se defender? Hein? Você conhece? Algum soldado que vai para a guerra só para se defender? Tipo assim, não, agora eu vou para a guerra, eu vou me equipar porque eu vou lá para o campo de batalha, mas eu não quero morrer, eu só vou me defender. Ou o soldado ele também vai para usar armas de ataque e derrubar o seu inimigo. Quantos concordam comigo? Amém? Ficar só na defensiva contra o inimigo é muito perigoso. O inimigo ele precisa ser destruído. Aleluia! É importante entender que a espada do Espírito não é uma arma isolada. Também não dá para você ir para a guerra apenas, bota uma havaiana, uma bermuda, uma regata e uma tiara ou amarra o cabelo e vai com uma espada. Não, ela não é uma arma isolada. Assim como os outros elementos, a espada do Espírito faz parte, ela completa toda a armadura do soldado. Amém? Ela faz parte desse conjunto de equipamentos que habilitam o soldado para a guerra. Lembrando que a armadura, a Bíblia diz que a armadura, tomai, pois, toda a armadura de quem? É a armadura do pastor? É a armadura do apóstolo? É a armadura do irmão? É a armadura do líder de casais? É a armadura do líder dos jovens? Não, é a armadura de Deus. Então o apóstolo Paulo ele nos lembra que a armadura ela é de Deus. Portanto, a verdade é de Deus, não é uma verdade que eu construo, mas é uma verdade que eu trago para a minha vida. A justiça ela é de Deus e não a minha e a sua justiça. Amém? O Evangelho é de Cristo. Quem trouxe as boas novas foi Ele, não foi eu e nem você. Nós apenas propagamos as boas novas e vivemos ela. A fé é em Deus e a salvação é através dEle. Então não tem nada meu e nada seu, porque a armadura não é nossa, a armadura é de Deus. Aleluia! Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. É interessante que às vezes a gente diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé ela vem pelo ouvir. Leia na sua Bíblia. Bota ali, Camille, Romanos 10:17. A fé, ela vem pelo ouvir. O que você está fazendo hoje sentado aí, você é o meu ouvinte hoje.
cabe a mim trazer algo da parte de Deus e aguce a sua fé. Então a sua fé, ela vem pelo ouvir. Agora não é algo meu, não é a minha história, ainda que o meu testemunho, como o Niquel contou aqui, o seu testemunho acrescenta muito na vida das pessoas. Mas não tem a ver comigo, tem a ver com a palavra de Deus. Amém? Então, olha o que diz a palavra. Romanos. Tá, só que está em outra versão, né? Jesus. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas pela palavra de Cristo. Na minha versão diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela é um condutor que nos leva a ter fé. A palavra de Deus, ela é um condutor, porque eu acrescento a minha fé, eu adquiro fé pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então ela é um condutor que me transmite a palavra de Deus, que me transmite e acrescenta a minha fé. Quantos estão me entendendo? Queridos, na época, trazendo uma particularidade aqui, na época do apóstolo Paulo, existiam 2 tipos de espada. Uma espada mais longa. Quando já viu um soldado aí naqueles filmes medievais, né, aquelas espadona grande, né? O cara passava trabalhando para carregar aquilo, né, para levantar. Quando ele levantava aqui, já estava morto. Então, uma espada grande e uma espada menor, uma espada pequena. Amém? Aleluia. O termo grego que o apóstolo Paulo usa ao falar da espada do Espírito, ele traz em mente, ele tem em mente a espada, essa espada menor. Ele está falando, quando ele está falando sobre a espada do Espírito, o que ele tem na mente, lá no original, ele está se referindo à espada menor, de aproximadamente 45 centímetros. Ou seja, um côvado, na medida deles, um côvado é uma medida de um cotovelo, do braço até um cotovelo, mais ou menos isso aqui, 45 centímetros, amém? Então, quando falar de côvado, de um côvado, a medida é de 45 a 50 centímetros. Então, mais ou menos, o braço, o meu braço. Então, esse era o tamanho da espada que o apóstolo Paulo estava fazendo referência, como a espada do Espírito. Então, e os soldados romanos, eles carregavam essa espada, toda a sua armadura, mas essa espada eles colocavam na cinta. Ou seja, a espada do Espírito, ela precisa estar conectada a todo o resto da armadura do soldado. Então ela não é um elemento que o soldado deixa em casa ou deixa em outro lugar, não, ele precisa carregar, ela precisa estar conectada com o corpo e com o resto da armadura do soldado. Ou seja, o soldado colocava a espada na cinta. A palavra de Deus é a própria verdade, a própria justiça, o próprio evangelho, a própria fé, a salvação, amém? Então não é um elemento individual, ele precisa estar conectado. Por isso que o soldado usava ela na sua cintura, amém? Porque a palavra de Deus, ela é a própria verdade, como eu falei. Porque a palavra de Deus, ela é o próprio Cristo. E só em Jesus Cristo, nós encontramos verdade. É só nele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É só nele que nós encontramos justiça. É só nele que nós encontramos salvação. É por causa dele que nós temos as boas notícias do Evangelho. É só nele, é nele que nós depositamos a nossa fé, amém? Então a espada do Espírito, o Espírito do qual o apóstolo Paulo está falando, é o próprio Cristo. João 1:1 diz que no princípio era a palavra. O apóstolo João está falando de quem?
Quem era a palavra? Jesus, ele diz no capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João: no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus é o próprio Cristo, aonde nós encontramos verdade, justiça, fé, salvação. Amém? Aleluia. Agora, por que o apóstolo Paulo, ele cita, não está claro aqui, mas ele fala de uma espada. Mas estudando no original, a espada que ele quis citar era a espada menor. Mas por que então a espada menor e não a grande? Parece que a espada grande, ela tem um poder destrutivo, tem um alcance maior, é ou não é? Mas por que então que ele cita a espada menor? Porque a espada menor, ela é muito mais fácil de empunhá-la. Ela é muito mais fácil de manejar ela. Quantos estão me entendendo? A espada grande vai empreender muito mais força. A espada grande vai te trazer muito mais cansaço. Amém? O evangelho é cansaço. A palavra de Deus, ela tem que te trazer enfado, cansaço, desânimo. Não, ela tem que te trazer agilidade. Ela tem que ser boa de manusear, porque é a palavra de Deus. Por isso ele cita a espada menor. O mesmo apóstolo Paulo, quando ele escreve ao seu discípulo Timóteo, na segunda carta que ele escreve a ele, no capítulo 2, no versículo 15, ele diz para ele: procura apresentar-te diante de Deus como um obreiro aprovado, que não tem vergonha, mas que maneja bem a palavra do quê? Da verdade. Procura apresentar. Como é que tu vai manejar bem uma espada grande? Uma espada pequena. Agora, o fato de ser uma espada grande ou uma pequena não diminui o poder que há nas linhas desse livro. O apóstolo Paulo, ele diz assim, procura apresentar-te diante de Deus como um obreiro aprovado, que não tem vergonha, mas que maneja bem a palavra da verdade. E essa espada mais curta, ela pode ser usada tanto para a defesa como para o ataque. Paulo, ele estava preocupado em ensinar que com a palavra de Deus, o crente tanto pode se defender como ele pode atacar. A espada do Espírito é sem dúvida a arma mais poderosa que existe. Hebreus 4:12. Bota lá, Camille. Hebreus 4:12. O escritor aos Hebreus, ele diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Porque ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ele está falando, ele não está falando da espada de 2 gumes. Ele está falando da palavra de Deus. Ele só está fazendo um paralelo. Ele está dizendo que a palavra de Deus, ela é mais penetrante. Ela não é uma espada de 2 gumes. Ele está dizendo que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você consegue vislumbrar o poder que há na palavra de Deus?
Ou seja, uma espada de 2 gumes, afiada de um lado e de outro, quando ela penetra no corpo de alguém, ela corta dos 2 lados. Ela tem um poder destrutivo muito grande, um poder letal muito grande, mas o escritor aos Hebreus, ele diz que a palavra, ela tem um poder muito maior. Mas um poder de matar, não. A palavra de Deus, ela tem o poder de trazer vida. Porque no começo ele diz que ela é viva e eficaz. Agora, qual a diferença entre algo que é eficiente, algo que é eficaz e algo que é efetivo? Por exemplo, o eficiente é aquele que ele executa uma tarefa bem feita. Ou seja, mandou ele fazer, ele faz, bem feita, com qualidade, com excelência. Esse é o eficiente. O eficaz, ele faz tudo o que precisa ser feito. Tudo que foi planejado. O eficaz, ele faz tudo o que foi planejado, do começo ao fim. Quantos estão me entendendo? O eficiente faz com excelência, o eficaz faz tudo. Tudo que precisa. Agora o efetivo ele tem a habilidade de ter as 2 coisas, de ser as 2 coisas, eficiente e eficaz. E a palavra no grego, no original, a palavra, o termo viva, tem no original o significado também de ativa ou efetivo, como eu falei. Ou seja, a palavra de Deus, ela é ativa, faz tudo o que é preciso, ela é eficaz. E esse termo ativa, viva, significa que a palavra de Deus, ela consegue tanto ser eficaz como eficiente. Quantos estão me entendendo? Amém? Ela é viva porque ela transforma a nossa vida, porque ela é dinâmica à medida daquilo que opera em nós. Quando nós entendemos o poder da palavra sobre a minha vida e a sua vida, o poder dela sobre a nossa vida não é de destruir, mas é de trazer vida, é de transformar o meu caráter e o seu caráter, de se moldar a um modelo de Cristo, a varão perfeito, aleluia, com a precisão do corte de um bisturi. Quem já passou por cirurgia aqui? Amém? Eu também, queridos. Uma vez eu tinha uma verruga aqui na barriga, você. Aí tinha que tirar, que ela já estava me incomodando, assim, uma carninha que saiu, começou a sair assim, ficou grandinha. Ai, que luta. Que luta. Ai, ai. Eu pensei que o médico ia só dar uma anestesia, pegar uma tesoura e ia cortar aquele pedaço de carne que estava nascendo assim. Aldinei, pensa. Deu uma anestesia, rapou, te deu um corte, foi puxando aquele negócio. Eu digo, ai, me dá 15 dias de atestado, por favor. Ai, Jesus. Uma vez também arranquei uma unha encravada. Pensa na prova. Jesus, chega lá aquele médico, doutor Leopoldino, né? Chegou assim, tipo assim, todo cuidadoso, né? Tal, deu uma injeção assim, bem na ponta do dedo, ele doeu, eu disse... Ah! E aí ele vem assim, enfia um alicate no meio da unha assim. Uma vez pegou anestesia, eu disse, não pegou nada. Rapaz, a metade da perna já estava adormecida. Eu disse, não pegou nada ainda. Pode dar-lhe outra aí, vai dando anestesia aí. A hora que eu parar de respirar, o senhor arranca a unha. Rapaz, ele me tira aquilo, enfia assim, aquele alicate assim.
Ainda bem que a gente é forte, né? Mas o apóstolo Paulo, ele fala que a espada de Deus, ela é mais penetrante, ela vai lá, ela tem o poder de dividir alma e espírito. Ou seja, como a precisão do corte de um bisturi, agora falando sério, né, quem se operou, né, o médico pode errar, ele não tem o direito de errar. Nem para mais, nem para menos, ele tem que ser preciso, é por isso que ele estuda, é para isso que ele gasta tempo da vida dele para estudar, porque existe uma vida que está dependendo dele, está na mão dele, é um ser humano, então ele precisa ser preciso no corte, amém? Ele precisa alcançar o objetivo dele, então, como a precisão de um bisturi de um cirurgião, a palavra de Deus, ela revela, com essa precisão, ela revela quem somos e quem nós não somos. Não dá diante da palavra de Deus, diante de tudo que está escrito nesse livro, não dá para mim e para você ser quem nós não somos. Não há mentira aqui. Não há engano aqui, não há disfarce aqui, não há máscaras aqui. É por isso, queridos, que é tão difícil ter uma disciplina de leitura. Amém? Amém? Todos concordam? Eu concordo, é difícil. A gente vai ler, tu pode ter acordado naquela hora, mas tu vai ler a Bíblia e o sono vem. Parece assim que o sono é crente, porque ele quer estar do teu lado. Ele quer ler contigo, né? Jesus, parece que amarra um tijolo aqui na pestana, assim, fica. E daqui a pouco tu está lendo, mas tu já está lembrando lá do serviço. Nossa, li 3 capítulos, mas se tu parar para pensar, tu não entendeu nada. Porque tua mente, ela viajou em outras coisas. Então é difícil ou não é, crente? É difícil. E aí o cara fica 1 hora, 2 horas, 3 horas vendo vídeo do TikTok. Claro, o TikTok agora dá dinheiro. Não, não é? Não, né? Eu tô precisando. Fica ali, vídeo. Tá? No Kawaii também, né? Compartilha, impulsiona, manda pro amigo, faz aquilo outro, faz a tarefinha do dia. E aí, queridos, a gente perde e gasta 2, 3 horas ali. Vocês imaginam o quanto nós seríamos edificados se todo aquele tempo ali? Às vezes a gente cai nesse engano também. Ninguém aqui é super-homem, querido. O pastor aqui, ele não está andando de asa ainda. Não tem asa ainda. Até porque tinha que ser os anjos de Isaías, né? 6 asas. Para carregar esse corpo. Né? Está entendendo? Não, ninguém é super-homem aqui não, a gente vacila. A gente vacila. Mas nós não podemos vacilar. Nós não podemos vacilar. Amém? Então a palavra, ela tem essa precisão de trazer verdades sobre a minha vida e sobre a nossa vida, sobre a minha vida e sobre a sua. Aleluia! Ela discerne o que está dentro de nós, tanto o bem quanto o mal. As exigências da palavra de Deus, elas requerem de mim e de você decisões. É ou não é? Decisões. Às vezes nós nos custamos a ler, às vezes nós nos custamos a ter uma disciplina de leitura, por quê? Porque nós vamos ser confrontados com algumas atitudes e alguns comportamentos nossos. Sabe, os nossos pecados de estimação. Tem gente que tem pecado de estimação, não larga. É ou não é? E aí, se nós vamos para a palavra, vai ter um confronto.
Porque ela exige de mim e de você decisões. É por isso que ela é penetrante. É ou não é? Penetrante. Divide o que é carne e divide o que é espírito. Divide a minha vontade e a vontade soberana de Deus. Divide e mostra o que eu posso e o que eu não posso fazer. Porque a Bíblia, ela não só descreve o que eu não posso fazer, ela também diz o que eu devo fazer. Não só o que eu posso, mas o que eu devo fazer. Se atentamente ouvires a minha voz, guardares os meus mandamentos. Está entendendo? Então exige de mim e de você decisões. Aleluia. Não devemos apenas ouvir, devemos permitir que ela molde a nossa vida. Tiago diz que nós não podemos ser só ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Lucas, abra comigo no livro de Lucas, no capítulo 4. Olha o poder que tem a palavra, meu irmão. Lucas capítulo 4. O próprio Jesus, a própria palavra viva, ela usou da palavra para se defender e atacar. Vamos lá. Lucas capítulo 4. A partir do versículo 1 diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, aleluia, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Então, queridos, o próprio Jesus, aquele que era, que é, que há de vir, aquele que era no princípio a palavra, aquele que era Deus, aquele que estava com Deus, nem ele foi poupado de ser tentado pelo diabo. Então, queridos, não vai ser eu e não vai ser você que ele vai desistir. Amém? E 40 dias ele foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Por acaso Jesus pegou a pedra que ele falou e jogou nele? Sai daqui, Satanás! Curisco! Na vila é curisco, a turma chama curisco. Sai daqui! Foge de mim! Foi isso que Jesus fez? Não, não foi isso que Jesus fez. Se tu és, queridos, a coisa que o diabo mais tenta colocar na minha mente, na sua mente, é dúvida, é mentira, é dúvida. Quantos aqui são filhos de Deus? Você é filho de Deus? Você tem essa convicção? Se o diabo chegar e dizer assim para você: se tu és filho de Deus, será que nós vamos estar com a espada do Espírito empunhada na nossa mão? Será que nós temos uma resposta para dar para ele? Ou será que nós vamos deixar que a dúvida que ele lançou desça para o nosso coração? Se tu és filho de Deus, foi o que ele disse para Jesus. Aí essas coisas estão acontecendo comigo, parece que Deus me abandonou, parece que Deus não ouve a minha oração. Nossa, acontece tudo de bom com os outros, mas comigo não, é uma desgraça. Nossa, eu estou passando pela prova,
Nem glória a Deus eu estou dando. Estou só passando pela prova. Então isso é uma semente que o inimigo já colocou dentro do coração. E nós aceitamos essa mentira. Se tu és filho de Deus. Ele disse, mas Jesus ele tinha uma convicção de quem ele era. Uma certeza de quem ele era. E quando nós tivermos essa certeza, tudo pode ser diferente na minha vida e na sua. É questão de convicção, é questão de fé, é questão de entendimento. Amém? Então ele diz, se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão, já que tu está com fome. Ou seja, meu Deus, estou numa peleia, estou num aperto, minhas contas vencendo, estou devendo. De repente, um abençoado está andando na minha frente, Sandro, e deixa cair aquela carteira abornada, tem ali uns R$1.000. O diabo conhece a minha e a sua necessidade ou não conhece? Olha, ele conhece a de Jesus, cara. Aí e tu vê o irmãozinho, tipo assim, tu não sabe se ele não for buscar o auxílio emergencial, mais o 14º, né, ou talvez ele tenha ido buscar o seguro-desemprego. Talvez a situação do cara é um tipo assim, um pouquinho pior do que a sua. E qual é a minha atitude? Qual é a minha atitude? Nossa, é bênção de Deus, achei o dinheiro. Deus está, nossa, Deus ouviu. Deus entrou com provisão, caiu uma carteira na minha frente, vou devolver só os documentos. O cara está indo lá na frente, vou na Rádio Araranguá e deixo o documento lá, eles avisam, o cara vai buscar. Qual é a nossa, porque o inimigo, queridos, ele não vai trabalhar na sua fartura, ele vai trabalhar na sua necessidade. É ou não é? Quem é que nós estamos enganando? Sabe aqueles cartãozinhos, já era para me ter falado uns dias aqui, algumas vezes. Sabe aquele cartãozinho do estacionamento? Do estacionamento rotativo ali? Então, eu sou assim, ó, eu chego ali, pego o estacionamento, boto o dia, boto a data, e por exemplo, é 9h42. 9h42, você bota o 9, mas você não tem o 42, tem 40 e 45. Qual é o que você bota? Cara, eu tenho uma luta com isso, porque o diabo manda eu botar no 45. Eu boto 10 horas. O diabo me tenta botar no 45. Não, eu boto no 40. É coisa simples, mas é um engano, é um roubo. Pastor, mas é 3 minutos, mas é um roubo. Estou roubando um tempo que não existe ainda. Nós estamos correndo muito rápido, atrás de um tempo que não existe ainda. Presta bem atenção. Se eu botar 45, é 9h42 no meu relógio. Se eu botar 9h45, mas 9h43 eu morrer. Pode ser ou não pode? Cara, eu botei um tempo que não existiu na minha vida. Eu roubei um tempo que não existiu na minha vida. Isso é sério. Mas é só o cartãozinho do negócio. Eu não faço assim, queridos. Eu não roubo esse tempo. De verdade. O troco. O troco no mercado. Um dia nós estávamos ali tomando um café ali no shopping ali, e eu fiz a conta, se a menina se enganou, faltou um café. Mas ela vende 100 café no dia. 200 café num dia. Nossa, o que é um café? Fui lá, ô moço, ali a gente comeu um café, uma empadinha, um pastel, um cachorro quente, um x-salada.
né? A minha esposa comeu ali um pão de queijo, uma empadinha, um calzone, o Gabriel comeu. Eu tomei uma xícara de café. E justamente a minha xícara de café a senhora esqueceu de cobrar. Não, não foi assim. Mas eu fui lá, eu fiz a conta, ela disse, esqueci de um copo. Então cobra aqui de novo. No vídeo que eu fiz para os jovens, eu disse com o Lula, porque se eu mentir foi por culpa dele. Eu disse que tinha 4 sacos de... né? Agora eles pegam no meu pé, porque eu tenho que fazer assim, né? Porque quando eu falei que o pastel era R$6, eles pegaram no meu pé. Não sabe fazer conta, pastor? Então eu fiz 4 sacos. Não, tem 5 sacos, tá? Agora os 700 pão de queijo não dá para fazer. Não dá para fazer. Então, só para você, tem 5 sacos, está lá em casa. Né? Então, o diabo ele vai trabalhar na nossa necessidade. Ele disse, se tu és o filho de Deus, diz para essa pedra que ela vire pão. E come. Jesus podia fazer ou não podia? Estava só os dois, não era nem exibicionismo. Agora, precisava ele provar alguma coisa para o diabo? Não, sabe por quê? Porque o próprio diabo disse assim, se tu és o filho de Deus, ele já sabia. Então, quando você bate aqui no peito, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, tem essa convicção, porque o diabo vai perguntar para você se você é o filho de Deus. Não, eu sou o filho de Deus. E Jesus lhe respondeu com o quê? Com uma pedrada, com uma paulada, com agressão. Jesus disse, escrito está. Jesus ele pega a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e escrito está. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Sabe onde está escrito? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Jesus era um estudante da palavra ou não era? Jesus ele estava equipado com a armadura de Deus ou não estava? Porque o diabo veio com uma mentira para cima dele. Ele se defende com uma verdade, sim, eu sou o filho de Deus. Mas não é só de pão que vive o homem. Não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra. Sabe por quê, queridos? Porque essa palavra, ela tem o poder de me sustentar e sustentar você muito mais do que um prato de comida. Nem só de pão, ele não está dizendo que você não vai comer. Ele está dizendo que o seu alimento não será só um prato de arroz e feijão, mas de tudo aquilo que Deus já falou e vai falar a meu e ao teu respeito. E a palavra que sai da boca de Deus é o próprio Cristo. Então o nosso alimento, o meu alimento e o seu alimento é o próprio Cristo. O que nós fizemos aqui domingo passado? De quem nós nos alimentamos? E vocês viram o que deu, o que aconteceu aqui. Teve gente que foi curada, teve gente que foi liberta. Houve reconciliação aqui. Sabe por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra ou do alimento que é Cristo. Cara, foi tanta loucura que eu cheguei naquele dia ali e eu vi um copo de vinho e um pão. Eu disse, o nosso corpo ele é feito de líquido e matéria. Jesus está aqui. Líquido e matéria. Jesus está aqui. E foi muito Jesus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Tentação. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Vocês estão prestando atenção nisso?
Sabe o que o diabo disse? Ele mostrou os reinos do céu. Não, porque lá ele não tem poder. Ele mostrou todos os reinos e a glória dos reinos da terra. E disse: eu posso dar para quem eu quiser. Sabe o que o diabo está dizendo? Que sobre os reinos da terra ele tem autoridade. Ele tem poder, ele exerce poder sobre os reinos da terra. Amém? Sabe por quê? Ele disse: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. A primeira vez que o diabo fala uma verdade. Sabe por quê? Porque lá no Éden, o homem rejeitou tudo isso. Porque Deus disse para ele: você vai dominar sobre a terra. E o benção do Adão disse assim: eu não quero. Dá para a serpente. Ele disse: eu posso dar, porque a mim foi me entregue. Agora tem um detalhe, Jesus: eu dou para quem eu quero. Eu dou para quem eu quero. E eu quero dar para ti. Tu quer, Jesus? Ou tu quer, meu irmão? Porque eu dou para quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Quanta gente tem feito isso? Quanta gente tem se prostrado a tudo aquilo que o diabo pode dar. A tudo aquilo que o diabo pode oferecer. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Não se iluda, tem muita gente que adora o diabo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Deuteronômio 6:13. Está escrito. Jesus, ele tinha na sua mão, no seu coração, a palavra de Deus. Levando-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, ele vai desistir da mentira dele? Não. Lança-te daqui abaixo. Agora, o que não me surpreende, mas olha o que o diabo diz. Antes, ele diz assim: se tu é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se tu me adorar, eu vou te dar os reinos, porque foi dado para mim. Agora olha esse detalhe aqui. Levou em cima do templo, em cima da igreja, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Quem falou isso não foi Jesus. Quem falou isso foi o diabo. Ele disse: porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guarde e que te sustente nas mãos, para que nunca tropeces o teu pé em alguma pedra. Salmo 91, versículo 11 e 12. O diabo, ele cita para Jesus, ele tem a ousadia de usar a palavra, a espada do Espírito, para confrontar o diabo. Perdão. Então ninguém aqui dentro é tão sabido, que sabe tanto a Bíblia quanto o diabo. Não. Ele cita, presta atenção, o diabo aqui, ele cita a palavra de Deus, amém? Salmo 91, o diabo estava com uma Bíblia debaixo do braço? Tipo um crente assim? Não, a Bíblia não estava assim, nesse formato. Só tinha os profetas e os salmos nos pergaminhos. Mas o diabo, ele faz parte da história desde sempre. Ele conhece tudo, meu irmão. Sabe o que ele disse? Ele cita um salmo, o Salmo 91. Quem escreveu o Salmo 91? Não foi Davi. Não foi Moisés.
Quem escreveu o Salmo 91 foi uma pessoa anônima. Quem escreveu o Salmo 91, preste atenção. Não dá para se esconder dele. Porque ele vai investir até naqueles que ficam quietinhos, que ficam no anonimato. Então, não tem outra saída, meu irmão. Tem que sair de trás da coluna. Tem que sair de trás da cortina. Porque você foi chamado para uma grande obra. Ele pega um salmo de alguém desconhecido, mas que as palavras dessa pessoa foram relevantes ao coração de Deus, e Deus disse: coloca isso na minha escritura, porque ela faz parte da espada do Espírito. Mas o diabo vai lá e pega um anônimo e diz assim: está escrito, Jesus. Eu sei que o diabo sabe quem escreveu. Vocês estão entendendo isso? Eu, você, os estudiosos, quem fez os escribas ali que fizeram o canon da Bíblia, não sabe quem escreveu. Sabe quem escreveu o Salmo 91? Isso não é heresia. Só quem sabe é Deus e o diabo. Amém, pastor? Só quem sabe é Deus e o diabo, e claro, quem conviveu com ele, com essa pessoa. Mas a gente não sabe. Ele cita o Salmo 91 e diz: Jesus, está escrito, se tu te jogar daqui, Deus vai mandar, vai dar ordem aos anjos, vão te segurar pela mão, e tu não vai tropeçar em pedra nenhuma. Faz isso, Jesus. Faz isso, Jesus. Faz isso, meu irmão. Faz isso, meu irmão. Faz isso, meu irmão. Faz isso. Não. E Jesus respondeu, disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia. E acabando o diabo toda a tentação, Jesus venceu o diabo pela palavra do Espírito. Olha o que diz o versículo 13: ausentou-se dele por algum tempo. Então, queridos, o que a palavra está dizendo é que a minha luta e a sua luta é constante, ela não para. Então, não afrouxe o cinto. Não afrouxe o cinto. Não tira a couraça da justiça, porque às vezes pesa. No mundo que nós vivemos, às vezes pesa. É ou não é? Principalmente o capacete da salvação. Porque é aqui que o diabo, é nesse órgão aqui, chamado mente, que o diabo investe. Sabe que eu esqueci de citar aqui quando eu preguei sobre o capacete da salvação, né? Eu falei que a pessoa, ela pode ter falência múltipla dos órgãos, né, pastor? Mas se o cérebro não morreu, ele ainda tem vida. Mas ele pode estar perfeito, sofreu um acidente, bateu a cabeça, se o cérebro morreu e o médico atestou morte cerebral, o cidadão não tem mais volta. É ou não é? Agora tem uma outra coisa, queridos, que eu estava em casa e Deus falou comigo depois. Sabe uma coisa que dá problema no cérebro também do ser humano? Que dá um problemão sério? É a falta de oxigênio. É ou não é? A falta de oxigênio no cérebro, ela pode levar o cidadão à morte ou não pode? Ela vai levar o cidadão. E sabe o que é o oxigênio? Sabe o que é o vento? Sabe o que é o ar? Sabe o que é o sopro de vida? Dá para ficar sem ele na mente? Dá para ficar sem um sopro de vida na mente? Sem ele, nós vamos morrer. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Mateus capítulo 7, para a gente terminar. Capítulo 7. No versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica,
Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateu aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. O fato dela estar edificada sobre a rocha foi porque ele ouviu a palavra e praticou. Amém? E aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ou seja, a espada do Espírito, que é a palavra, foi colocada na mão do cara, foi colocada na mão do homem. Se ele pratica, ele está guarnecendo a sua casa, edificando ela em Cristo, que é a própria palavra, a rocha. Mas se ele ignora a palavra, ignora a espada do Espírito que lhe é dada, ou seja, pega a Bíblia, traz para o culto, mas chega no domingo, 10 horas, 10h15, bota no armário, só pega ela no domingo às 7 horas para vir para o culto, ele está ignorando. Aí coisas acontecem na sua vida, na sua casa, que não entende, mas a espada, ela está dentro da bainha. E dentro da bainha ela não tem poder nenhum, o cara vai te matar. Amém? Os capítulos 6, presta atenção, os capítulos 6, 7 e 8 de Mateus, quando trata das bem-aventuranças, do sermão do monte, a Bíblia diz no comecinho do capítulo 6 que Jesus subiu ao monte e lá o pessoal ouviu as bem-aventuranças. Então o capítulo 6, 7 e 8 de Mateus, eles possuem tudo o que um crente precisa saber sobre verdade, sobre justiça, sobre as boas notícias, sobre fé, sobre salvação. Sabe por quê? Porque é a palavra. Jesus ensina, capítulo 6, 7 e 8 de Mateus. Todas as realidades espirituais para ter uma vida em Deus estão nesses capítulos. Mas Jesus diz: se você não possuir a espada do Espírito, nada dessas coisas vão fazer sentido para nós. A nossa casa, ela será destruída. Amém? Glória a Deus. O último capítulo que eu quero que você leia comigo, Apocalipse. É bom encerrar o culto com Apocalipse. Arthur, daqui a pouco tu vem. Amém? Tá tudo pronto aqui, Gabriel? Apocalipse capítulo 3. Versículo 7 diz assim, 3:7 de Apocalipse diz assim: e ao anjo, preste atenção, queridos, nós estamos falando sobre a espada do Espírito, nós estamos falando sobre a palavra de Deus. Ele diz assim, o apóstolo João, tendo a revelação do céu sobre as últimas coisas, ele diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eis, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. O segredo está aqui, não está na força. O segredo está em guardar a palavra. Andar com a espada do Espírito na mão. Você não sabe quando vai precisar dela. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo.
como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Você pode ficar de pé. Eu queria que você fizesse uma oração comigo. Feche os teus olhos. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Diga assim comigo: Senhor Deus, eu entendi a necessidade de estar com a armadura do Senhor, de estar revestido com a armadura do Senhor, porque eu entendi que a minha luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra as investidas, as fortes investidas do diabo contra a minha vida, contra a minha casa. Por isso, eu entendi a necessidade de estar revestido com a tua mais poderosa armadura. Por isso, faça assim, por isso, eu cinjo, faça assim, eu cinjo os meus lombos com a verdade. Eu visto, assim, eu visto, queridos, com fé, diga assim, ó, eu visto a couraça da justiça. Faça assim, eu calço os meus pés na preparação do Evangelho da paz, os calçados na preparação do Evangelho da paz. Eu tomo também, sobretudo, o escudo, faça assim, o escudo da fé, com o qual eu poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno, as setas que vêm sobre mim. Eu com o escudo da fé, eu conseguirei me proteger. Eu tomo também, assim, o capacete da salvação, para guardar os meus pensamentos, porque eu sei que a minha mente é um lugar aonde o diabo, aonde o meu inimigo, ele investe de forma poderosa. Por isso, o capacete da salvação me livra também dessas astutas ciladas do diabo. Senhor Deus, eu também empunho na minha mão a espada do Espírito. Diga comigo, a espada do Espírito, que é a tua palavra. Me dê discernimento, me dê treinamento, para que eu possa ter a habilidade de manejar a poderosa, a eficaz, a eficiente arma chamada espada do Espírito, que é a tua palavra.
e eu possa permanecer firme no dia mau. Aleluia! Aplauda Ele. Quem conhece, canta. Aleluia! Ei! Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés no meu coração, com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção, com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão, Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei quando li Efésios 6, tua armadura usei e com muita precisão, me defendi e ataquei. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão, Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei quando li Efésios 6, tua armadura usei e com muita precisão, me defendi e ataquei. Igreja, de quem é a vitória? Igreja, de quem é a vitória? Eu tenho Igreja! salvação, a coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés, o evangelho, espada escura, estou pronto pra lutar. A porta do inferno nunca prevalecerá. Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, pois te busquei quando li Efésios 6, tua armadura usei e com muita precisão, me defendi. Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, pois te busquei quando li Efésios 6, tua armadura usei e com muita precisão, me defendi e ataquei.
Aleluia! Aleluia! Aplauda o Senhor forte! Aleluia! Glória a Deus! Júlio! Amém? Glória a Deus! Amém, queridos? Vamos encerrar então, fortemente armados, preparados para a batalha, amém? Só não deixa a armadura afrouxar. Amém? Pessoal, será que eu vou ter que ensinar vocês? Vamos tocar? Beijo. Vamos tocar uma para nós encerrar o culto aí, amém? Aleluia. Usa ele, usa ele. Ah, mas não tem. Gabriel, dá para desligar ali? Amém, queridos? Vamos só adorar mais um pouquinho ele e já vamos encerrar o culto. Em nome de Jesus. Amém? Já quero abençoar você. Levante sua mão, Pai, no nome de Jesus. Nós somos gratos, Deus, por essa noite, por tudo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, Senhor. Que nós possamos sair daqui de verdade, entendendo, Deus, que sem a Tua armadura, Senhor, nós não somos aptos e nem habilitados, Senhor, para a guerra. Com certeza, Deus, se nós não nos revestimos, Senhor, de verdades da justiça, do Evangelho, da fé no Senhor, de salvação, com certeza, na luta que nós enfrentamos diariamente, nós vamos perecer. Por isso, a Tua palavra, Deus, ela é completa sobre as nossas vidas. Ela nos dá instruções, Senhor, acerca dessas realidades espirituais. Que nós possamos ter os nossos olhos espirituais abertos e entender, Deus, que nós sofremos esses ataques todos os dias, mas com a Tua palavra, com a espada do Espírito empunhada, nós agora estamos habilitados a nos defender, porque entendemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, na autoridade que nos é dada nessa terra, abençoar os Teus filhos que se reúnem nesse lugar, para que eles tenham, Deus, uma semana debaixo da Tua potente mão, debaixo do Teu cuidado. Que eles tenham uma semana grandemente abençoada e a prosperidade contida na Tua palavra recaia sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez.